pessoal, eu sou a Annelisa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Books and Books. Pessoal, hoje estou aqui tomando meu café pós-almoço para iniciar mais um vlog aqui com vocês. Um vlog que, assim, vai ter muitas coisas, porque, enfim, início de semestre, voltamos para a faculdade. Eu ainda nem sei direito o que vai ter nesse vlog, mas, assim, a gente vai descobrindo juntos. Então, se você gosta de vlogs e vlogs de leitura, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like para você poder continuar acompanhando os vídeos aqui do canal. Gente, fiquei sabendo que no vídeo passado, que eu falei um pouco mais sobre um romance de época para vocês, vocês gostaram muito e querem mais indicações de livros de romance de época. E nesse vídeo estou finalizando aí um romance de época e vou levar vocês junto comigo, que é um livro de uma série que eu gosto muito, de uma autora que eu também gosto muito de ler os livros dela. É uma autora nacional e é um romance de época bem diferente, assim, do comum. Ela sempre traz algumas reflexões muito interessantes, então eu vou contando um pouco mais sobre esse livro para vocês. Iniciei esse vlog agora depois do almoço, estou aqui tomando meu café, mas por enquanto, nesta tarde, não terá leituras, ao menos não terá leituras de romance, porque as leituras dessa tarde serão sobre psicodiagnóstico. Acho que vocês não estão muito interessados nisso, mas daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre os livros de romance e não sobre o início de semestre e a volta para a faculdade, né? Bom, galera, voltei. E o livro em questão que eu falei para vocês que eu estou lendo é O Diabo de Nova York, da Tatiana Mareto. Gente, essa é uma autora de romance de época nacional, que, assim, é uma das minhas autoras favoritas de romance de época, porque os romances de época dela sempre trazem personagens fora do comum, né, fora do esperado nos romances de época, principalmente as personagens femininas. E, assim, os livros dela também sempre trazem algumas questões de drama, aventura, assim, que trazem um apelo mais emocional para a trama. Então isso é uma característica que eu gosto muito nos livros dela. E, assim, eu sou super fã de duas séries dela, que é Os Éclairs e Amores em Quente. Esse livro que eu estou lendo é o quarto livro da série dos Éclairs. Eu já estou no quinto livro, se eu não me engano, de Amores em Quente, faltando só um para eu terminar. De Amores em Quente, se eu não me engano, tem 6 livros, e os Éclairs agora eu não sei se tem 6, tem 7. Eu vou pesquisar e vou colocar aqui para vocês. Bom, essa leitura, eu vou falar um pouco mais para vocês depois que eu terminar o livro, eu vou contar um panorama mais geral da história, mas por enquanto, uma característica que eu estou gostando muito é que ela traz para a história várias críticas sociais. Também ela traz uma coisa que eu vi em poucos livros de romance de época. Geralmente, nos romances de época, eles não falam muito sobre a vida emocional dos personagens, não falam muito sobre sentimentos como ansiedade, depressão nos personagens, né? Porque, enfim, não era um debate comum na época, né? Ninguém falava sobre isso, ninguém sabia direito o que era isso, e eu, né, gosto muito de livros que trazem essa bagagem mais emocional nos romances de época. Mas, além disso, quando a gente tem livros que trazem, né, este tema, raramente são os homens, né, são os personagens masculinos. Geralmente são as mocinhas, porque desde sempre as mulheres são consideradas como mais emocionalmente frágeis, como mais propensas a terem essas emoções, né, mais afloradas, né, emoções exageradas, mas afloradas. Então, a maioria dos romances de época é sempre assim, a mulher tem várias oscilações de emoção, enquanto o mocinho é aquele cavalheiro, né, que tem sempre as coisas controladas. E quando sai algo do comum dos homens, né, nos romances de época sempre eles se recorrem, enfim, a coisas comuns, a libertinos, né, que a gente está acostumado a ver nos livros e nas séries de época. Esse livro, gente, ele traz muitas questões emocionais, né, muitas questões difíceis e dramáticas desde o começo e traz um pouco de suspense sobre essas questões, porque a gente não sabe desde o começo o que aconteceu de fato.
Cada capítulo começa com uma carta do diário do Leonard Eckley, que é o Diabo de Nova York, e a gente vai entender por que ele tem esse nome, né? Ele é conhecido como o Diabo de Nova York. E aí traz um diário de 6 anos atrás, né, do presente da história, em que ele conta algumas coisas, mas assim, a gente só vai entendendo, a gente vai ligando os pontos do que ele está contando só muito tempo depois, porque no início a gente não entende do que ele está falando. Ele fala coisas muito pesadas, assim, muito difíceis nesse diário que abre cada capítulo, mas a gente só vai entendendo depois qual é a relação disso com o presente dele. E uma coisa que eu tenho gostado muito é que a autora está trabalhando muito as consequências emocionais que esse episódio que ele conta nos diários trouxeram sobre ele. Então, ele é um personagem que, por mais que ele é conhecido como o Diabo de Nova York, por mais forte que ele possa parecer, a gente vê que dentro dele tem muita coisa bagunçada, muita coisa quebrada e muitas, muitas e muitas cicatrizes do passado. Então, é um personagem que ele está constantemente lutando com os diabos da cabeça dele, com essas coisas, com esses traumas passados da vida dele. E é uma época que as pessoas não falam sobre isso, que as pessoas não têm meios a recorrer. Então, se hoje em dia, né, já é muito difícil para a gente lidar com os nossos problemas, nossas próprias questões mentais, imagine no século XIX, né? Esse livro se passa ali nos últimos anos do século XIX, quase no início do século XX. Então imagina, né, há 2 séculos atrás. Então, eu tô achando muito interessante de ver a autora trabalhando os sentimentos dele em relação a isso e as coisas ruins que trazem nele, sabe? A autora descreve muitos momentos em que o personagem ele tem algumas crises em que ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Esse personagem ele tem muita dificuldade para dormir, porque quando ele dorme, ele relembra de tudo que ele passou no passado e ele não consegue dormir, ele tem pesadelos assim fortíssimos, ele começa a ter crises, ele começa a passar mal, e ele não dorme. Ele até fala, Leonard Eckley nunca dorme. Por quê? Ele não consegue lidar com a mente dele quando baixa o estado de consciência, sabe? Quando ele tá baixando o estado de consciência, que é quando ele vai dormir, a mente dele é tão preenchida por memórias ruins que ele não consegue lidar com isso. Um personagem que é conhecido como o Diabo de Nova York, um personagem que é conhecido como muito forte, muito poderoso, visto por algumas pessoas maldoso, mas a gente vê que ele não é maldoso, afinal ele é o protagonista do livro. Então, gente, assim, eu posso contar nos dedos os romances de época que eu li que trazem, assim, um apelo emocional tão forte pro personagem masculino, sabe? Um dos meus romances de época favorito, que é O Príncipe Corvo, eu vou colocar a capa aqui para vocês, também traz um homem muito ferido emocionalmente, e fisicamente também. Enfim, eu tenho a tendência de gostar muito de livros que trazem essa bagagem emocional e quando é uma coisa fora do que a gente está acostumado a ver, me chama muita atenção. Ô, gente, vim aqui rapidinho contar para vocês sobre uma outra leitura que eu estou fazendo, que é O Alquimista, do Paulo Coelho. Esse ano eu coloquei como meta conhecer mais autores de livros clássicos, né? E esse livro em específico, O Alquimista, eu comecei desde o ano passado, desde 2025. E desde o início é um livro que me impacta bastante, ele continua me impactando. E é um livro que, assim, eu não consigo ler muito de uma vez. E eu vou explicar por quê. Eu estou aqui na página 65, eu comecei no ano passado, mas eu dei uma pausa e voltei a ler ele agora porque é um livro que tem falado muito comigo. Ele tem representado uma coisa muito específica para mim, na minha vida, sabe? Então eu precisei aí de uma pausa, não é um livro que eu consigo, né, aproveitar lendo todos os dias, então eu tô lendo assim, bem sem pressa, bem aproveitando o processo. Por quê? Eu acredito que esse livro é daquele tipo que ele tem muita coisa a cada palavra. Então, a cada frase, cada palavra, assim, é como se tivesse muito ouro, sabe? Dentro de uma palavra, de uma página, de um capítulo. Então, não é o tipo de livro que, ao menos para mim, vale a pena você sentar e ler tudo de uma vez.
Eu acho que é o tipo de livro que vale a pena você ler e lendo sem pressa, bem devagar, para você aproveitar cada palavra, cada reflexão que esse livro traz para você, sabe? Então é assim que eu estou fazendo. E esse livro, gente, ele fala muito sobre propósito, sobre futuro, sobre escolhas. Basicamente isso, assim, que eu posso dizer para vocês, que eu não quero contar muito da história, porque eu acho que essa história é uma experiência única para cada pessoa. Então eu acho que é uma história que tem muito potencial para representar uma coisa diferente em cada leitor. Então, assim, gente, é um livro que as reflexões que eu faço sobre ele falam muito com a minha vida, falam muito sobre o momento que eu estou vivendo agora. E é um livro que me faz pensar muito, né? É um livro que, assim, chega até me emocionar, né? Quando você está lendo sobre uma coisa, você começa a se ver dentro daquelas páginas, é um sentimento muito grandioso, sabe? Então esse livro tem representado muito isso para mim e eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque eu acho que esse livro é o tipo de livro que cada pessoa vai ter uma experiência única e cada vez que você lê será uma experiência única, porque também acho que esse é o tipo de livro que a gente tem que ler em vários momentos da vida, sabe? Eu li poucas páginas, falta um pouco para eu terminar, mas a cada página que eu leio, a cada dia que eu pego e leio um pouquinho, eu sou assim tomada por coisas tão grandes, por sentimentos tão profundos, que assim já são suficientes para me fazer pensar muito naquele momento e é o suficiente naquele momento, sabe? Eu não preciso de mais. Então eu tô indo bem devagar aos pouquinhos, mas aproveitando muito cada página. E eu aproveito tanto cada página que eu estou fazendo muitas marcações para voltar naquelas páginas, porque cada página representa algo diferente para mim, cada página traz um sentimento diferente em mim, e eu acho que é um tipo de livro muito válido para a gente voltar a ler várias vezes. Bom, me conta aqui se você conhece esse clássico do Paulo Coelho, se você já leu, e o que esse livro despertou em você. Gente, estou aqui bem deitada na minha cama, que eu acabei de perceber que eu simplesmente fiquei falando, é porque o novo semestre, é porque eu tenho que ler não sei o quê, e eu acabei de perceber que eu nunca falei pra vocês, né? Eu faço faculdade de psicologia, acho que vocês entenderam, né? Enfim, estou no 3º semestre e faço faculdade de psicologia. É isso. Outra coisa. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou assistir Bridgerton. Por quê? Bridgerton lançou. E agora, que dia que foi? Acho que foi dia 29 de janeiro, dia 26 de janeiro, alguma coisa assim. Foi numa quinta-feira. Só que lançou a parte 1, né? Só os primeiros 4 episódios. E os outros 4 episódios vão ser lançados agora no dia 26 de fevereiro, eu acho. Não tenho certeza. É dia 26, dia 24, algum dia assim, que vai ser quinta-feira. E aí eu decidi que eu não ia assistir tudo de uma vez, a primeira parte, os 4 episódios, porque senão eu ia ter que esperar um mês pra sair a segunda parte. Um mês na ansiedade, não quis. Então eu decidi o quê? Que eu ia assistir um episódio por semana. Então, lançou lá numa quinta-feira, eu acho, o primeiro episódio. Na próxima, assisti o segundo. Na próxima, que é hoje, vou assistir o terceiro. Na próxima, vou assistir o quarto. E na próxima, vai lançar a quinta temporada. A quinta temporada? Olha o que eu tô falando. A segunda parte da quarta temporada. Então, hoje é quinta-feira e eu vou assistir Bridgerton. Então, vou levar vocês comigo. Eu não vou mostrar spoiler, claro, porque deve ter alguém que não assistiu ainda. Então, vamos assistir Bridgerton comigo. Vamos preparar algo para comermos enquanto assistimos, porque eu sou dessas. Bom, aqui eu tenho... Deixa eu pegar um prato. Aqui eu tenho um bolo de cenoura saudável, sem açúcar, que eu fiz. Um bolo de cenoura com especiarias saudável que eu fiz. E congelei aqui os pedaços para ir comendo aos poucos. Que, sinceramente, esse bolo é incrível, gente. Se alguém quiser receita, eu passo, porque... Juro, é um dos melhores bolos que eu já comi. E, tipo, não tem açúcar, com farinha de aveia. E é muito bom. Então, vamos descongelar aqui no micro-ondas. E eu acho que eu vou fazer pipoca. Agora, eu vou fazer
chá, porque eu gosto de assistir Bridgerton tomando chá para entrar no tema. E eu vou usar este chá aqui, que eu tenho, que eu adoro. E são 3 latinhas, uma é com Earl Grey, o outro é Breakfast Tea e esse é Afternoon Tea. E como está de tarde, vamos tomar Afternoon Tea. E aí eu vou fazer aqui, eu vou colocar uma colher de sopa aqui no coador de chá, colocar água. Eu falei coador, mas na verdade eu não sei nem o nome disso, gente. Agora eu vou tampar com um prato e deixar aqui por alguns minutos para ele infusionar. E para vocês, eu tenho uma leve coleção de chás, né? Porque eu sou um pouco obcecada. E são esses aqui os chás que eu falei. Tá vendo? Tem o Earl Grey, Breakfast Tea e Afternoon Tea. E foi esse o escolhido de hoje para assistirmos o 3º episódio de Bridgerton. Prontinho, aqui temos o bolo de cenoura saudável, pipoca, chá, que parece café porque é escuro, mas é chá, e água. Estamos prontos para assistir. Gente, esse vídeo ele foi pausado e interrompido pelo carnaval. Ele foi gravado inteiro antes do carnaval, mas eu precisei dar uma pausa nessa leitura para quê? Para eu iniciar minha leitura do carnaval, que inclusive eu já gravei vlog para vocês, já postei o vídeo, vou deixar aqui nos cards. Saibam que tudo foi gravado antes do carnaval. Tá? Enfim, galera, terminei o livro, terminei o romance de época da Tatiana Mareto. Eu acho que foi o livro de romance de época, assim, mais pesado que eu já li, assim, pesado emocionalmente, sabe? Descrições, assim, de violência, problemas que, assim, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, gente. Então, assim, já saibam que é um livro aí com uma classificação indicativa um pouco mais alta, porque é um livro cruel, assim, fica aí de alerta que esse livro tem muitos gatilhos, porque fala de muitos problemas muito graves, infelizmente, são muito comuns na nossa sociedade de hoje, finalzinho do século XIX, no começo do século XX, que já eram problemas existentes e que infelizmente eles continuam permeando na nossa sociedade. Enfim, logo no comecinho do livro já tem uma lista de gatilhos ali para você ver e saber se esse livro é indicado para você ou não. Vamos lá. Eu já falei um pouco do Leonard Eckley para vocês. Ele só tá em busca de vingança, porque ele passou por muitos problemas na vida dele. Ele tá sendo ameaçado por algumas coisas, assim, incorretas. Ele tá sendo ameaçado para pagar uma dívida que não é dele. E ele tá buscando vingança de uma outra pessoa. Acabou com a vida dele, literalmente. E ele tá meio que cercado de todos os lados. Assim, numa situação muito ruim mesmo e muito triste. Ele acaba descobrindo alguma informação sobre um possível paradeiro de uma pessoa, tenta correr atrás dessa pessoa. Porém, ele é de uma família nobre, ele tem sangue azul, a família dele, que é a família dos Eccles, né, que é essa série. Ela tem muito dinheiro, mas ele tá basicamente falido porque ele tá sendo ameaçado para pagar dívidas que não são dele. Ele se vê basicamente sem ter como agir, fazer alguma coisa. E que vem um acordo com a nossa mocinha, que ela também quer fugir da sociedade em que ela está, em Nova York, né? Ela é basicamente uma pessoa considerada arruinada pela sociedade, porque ela passou por um escândalo no passado, né, em Boston, e aí ela se muda com a família dela para Nova York para tentar fugir um pouco ali do burburinho, né, que aquele escândalo causou. Ela estava cansada de ser alvo dos julgamentos da sociedade, inventando histórias, criando mentiras sobre ela, acabando com ela, assim, por coisas que ela não tem culpa, as pessoas rebaixando ela. O único desejo dela é fugir dessa sociedade e seguir o sonho dela, que é estudar engenharia. Eu não preciso nem falar, né, que isso não era comum, isso não era normal, isso não era aceito, que as mulheres estudassem, e assim, engenharia, que era uma coisa
completamente atribuída aos homens. O Leonard e a Millicent, que é a nossa protagonista, eles unem o útil ao agradável, fazem um acordo para os dois conseguirem o que eles almejam, né? Para os dois conseguirem chegar aonde eles querem e realizar os sonhos deles, né? Que no caso da Millicent é o sonho de fugir e estudar, e o do Leonard é assim, de acabar com quem acabou com a vida dele. É uma história que, assim, vai saindo da rota, vai se desviando e a gente vai se surpreendendo a cada página que passa com as coisas que vão acontecendo, sabe? No final, a autora fala, ela busca retratar nada mais, nada menos que a sociedade, que o mundo que a gente vive e o mundo que, né, já passou. E todas essas coisas ruins, péssimas, tristes e abomináveis que infelizmente acontecem no nosso mundo de hoje e aconteceram há muito tempo atrás também. E por mais, né, que seja uma história de romance, que tem um final feliz, que no final dê aquele quentinho no nosso coração, é uma história que a autora se propõe a ser muito real com as coisas que acontecem, né, com as pessoas más fazendo coisas assim muito ruins para as outras, desejando muito mal para as outras, porque infelizmente essas pessoas existem e isso acontece muito mais do que a gente gostaria. Falando nisso de ser uma história muito real, eu gosto muito dos livros dessa autora porque ela visa muito por pesquisas históricas. Ali no final do livro, né, que tem uma nota ali da autora, ela fala de tudo que ela pesquisou, que a gente vê, né, sendo o panorama, o cenário da história inteira, mas ela fala um pouco mais, e gente, isso eu acho muito interessante, porque ela se preocupa muito em retratar os ambientes, as coisas de acordo com o tempo, né, porque a gente tá ali num momento que não é muito a era mais comum nos romances de época, né, que a gente sempre vê ali na era vitoriana, ali no começo do século XIX, a gente vê até nos Bridgertons ali, que inicia em 1813, não, a gente já tá lá no final, chegando em 1900, no século XX, é muito diferente do começo do século, sabe? Então ela é uma autora que se propõe muito a retratar como as coisas eram de fato nessa época, né, e a gente também foge ali da Inglaterra, a gente se encontra nos Estados Unidos. São livros com muito embasamento cenográfico, né, temporal e cultural, né, da época. Isso eu acho muito interessante nos livros dessa autora. Eu acho que a parte que mais me pegou nesse livro, que eu já falei pra vocês, é a do nosso protagonista masculino, é a do nosso mocinho, do nosso Leonard, porque assim, gente, ele tá no fundo do poço, sabe? Ele tá em um momento em que ele não consegue enxergar coisas positivas, ele não consegue enxergar coisas boas nele, ele não se vê merecedor do amor, ele tá muito ferido emocionalmente por tudo que ele passou na vida, e assim, ele tem o tempo inteiro concepções muito melancólicas sobre si mesmo. Eu já falei isso nesse vídeo, mas é muito interessante que a gente muda, né, o panorama, a gente entra dentro da cabeça dele e vê esse sofrimento, como é estar no fundo do poço, como assim é não ter mais nenhuma expectativa, nenhuma esperança na sua vida, e assim como é estar tão debilitado da sua saúde mental, que assim é uma luta, né, viver cada dia, é uma luta você dormir e acordar para um novo dia, para quando um personagem se encontra assim, frágil, sabe? É uma dualidade, porque por dentro a gente consegue enxergar tudo isso que tá dentro dele, mas por fora ele é o diabo de Nova York, ele é um homem forte, ele é um homem grande que assim assusta as pessoas quando ele chega, e a gente vê que por dentro, ai, coitado, gente, coitado. Ela não retrata no livro como se a mocinha fosse a salvadora da vida dele, como se a personagem, né, chegasse, ele encontrasse um par romântico e pronto, está curado da depressão, está curado, nunca mais foi triste, ele tem vontade de viver. Não, sabe? Porque não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. Uma pessoa nunca será capaz de salvar a outra. Um amor, um relacionamento não vai curar a depressão de alguém, sabe? Então é interessante que assim, ele não se cura durante o livro inteiro, ele não, assim, tem um final feliz ali no relacionamento, mas assim, não é como se ele fosse curado assim pra vida inteira, todas as coisas que ele passou na vida fossem apagadas. Não, porque é uma constante luta dele com ele mesmo, e assim, dele conseguindo se reerguer aos poucos, dele conseguindo enxergar um sentido diferente na vida, dele conseguindo ter alguma esperança pro futuro dele, porque assim, ele se via como morto. Enfim, aí a história, né, inteira passa, ele consegue, ao menos um pouquinho,
um pouquinho, se enxergar que ele é sim merecedor do amor, sabe? Que ele merece viver coisas boas. Ele também percebe no final do livro que assim é melhor ele ter paz na vida do que ter razão, né? E aí isso já é um ensinamento pra gente também. E assim, gente, o final desse livro é tiro, porrada, bomba, fogo, incêndio, arma, vilão. É uma assim, é um caos. Muita aventura, muita aventura. A mocinha que ela só queria fugir, que ela queria ali fugir dos julgamentos e tudo mais. E eu falei que é uma história que sai ali do rumo esperado, né? E é exatamente isso, gente. Essa parte eu me identifiquei muito com a protagonista feminina, porque às vezes a gente passa a nossa vida inteira desejando uma coisa, criando sonhos, expectativas, imaginando, né, que a nossa vida fosse acontecer ali exatamente da forma com a qual a gente gostaria. Muitas vezes isso não acontece. As coisas não acontecem da forma que a gente gostaria e a gente pode se surpreender com as coisas novas que vão chegar. A nossa vida sair daquela linha do planejado não é ruim. Às vezes a gente é muito mais feliz, né, fazendo as coisas que a gente nunca imaginou, que a gente nunca desejou, sabe? Que a gente nunca realmente colocou, né, aquilo como uma possibilidade. E às vezes a gente é muito mais feliz vivendo isso, né? Vivendo as coisas novas que a nossa vida nos apresenta, do que vivendo exatamente o que a gente tinha planejado há muito tempo atrás. Essa série dos Eccles é uma série interessante para quem gosta de Bridgerton, né? Eu mostrei ali para vocês um pouco, né, da primeira parte de Bridgerton nesse vídeo. É uma série interessante para quem gostou, né, dos Bridgertons, dos livros e da série, porque é uma série de livros. Tem muito dessa coisa do apoio familiar, dos personagens fazendo parte de uma família muito grande. A gente vê cada um se apaixonando de uma vez, com a sua própria história, com a sua própria individualidade, né? A gente vê aí irmãos tão diferentes entre si, mas que são merecedores do amor, que estão ali encontrando o seu final feliz, e uma família muito unida. Você está aí gostando dos Bridgertons? Vale a pena conhecer essa série de uma autora nacional. Gente, todos esses livros que eu falei estão disponíveis no Kindle Unlimited, e eu espero que também vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouco mais sobre essa história, um pouco mais sobre essa autora e um pouco mais sobre os romances de época, que eu pretendo aí trazer cada vez mais aqui pro canal. Então já me conta aqui se você tá gostando, né, dessa iniciação dos romances de época aqui no canal, se você gosta desse gênero, e já se inscreve aqui no canal se você quer ver mais vídeos como esse, e já deixa seu like. Então um beijo e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!